Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, hoje temos o culto nessa manhã profética, depois temos à noite também o culto que vamos completar, como manter-se sempre na unção de Deus. E à noite teremos consagração de novos cooperadores, diáconos, que domingo passado foi consagrado mais 2 pastores, que a igreja tende a aumentar e já está sendo então formado um maior corpo de obreiros. Então à noite, para quem quiser voltar, para ajudar aí a consagração de diáconos e cooperadores. Domingo passado foi consagrado 2 pastores. Agora nós vamos então ler a palavra de Deus do que está sendo pregado nessa semana, como manter-se na unção. Então já foi pregado algumas mensagens e hoje é a parte final e a parte principal à noite. Então foi lido primeiro como manter-se na unção, Efésios 3:20, que é a leitura inicial. Efésios 3:20 é a base. Aí agora vamos passar para a parte de hoje e recapitular o que já foi ministrado. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que determinamos ou pensamos, mas condicional, ou segundo, ou condição, o poder do Espírito Santo que opera em nós. Então essa é a base. Deus faz tudo, mas de acordo com o tanto que o Espírito Santo está operando em nós. Então agora a parte final de hoje, que é uma parte agora de manhã e depois a parte final à noite. Agora a parte final, Atos capítulo 13, é onde vai ser lida agora a mensagem final e à noite o complemento final. Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, e a saber, Barnabé e Simeão, chamado Ninja, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, o que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, aí disse o Espírito Santo: separai-me, ou apartai-me agora Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim eles foram enviados, não por homens, mas pelo Espírito Santo, e desceram a Seleuça, e dali navegaram para Chipre. Só até aí. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então nós temos sempre ministrado que o pior inimigo é o homem adâmico, é nós mesmos, o homem caído. Então nós temos que tomar cuidado com o homem caído, que é o pior inimigo nosso, é nós mesmos. O Espírito Santo luta contra a carne, carne contra o Espírito Santo. Mas para manter o homem mortificado, a unção tem que manter. E geralmente a maioria de todos nós mantém uma luta. Tem vezes que está firme, tem vezes que abala, fica altos e baixos, como Paulo escreveu, uma luta entre a carne e o Espírito Santo, um se opondo ao outro. Mas quando então a pessoa compreende que tem que combater o homem adâmico e agir em concordância com a palavra, vai chegar no momento em que ele vai manter-se na unção. Então é o que está sendo pregado. Como essa guerra, que só acaba na volta de Jesus, ou se a pessoa partir para a glória eterna, como que essa guerra então mantém equilíbrio do Espírito Santo ao nosso favor. Porque não pode viver o resto da vida a carne querendo mandar e o Espírito Santo dando a palavra, e uma guerra interna. Por isso que os cristãos ficam deprimidos, opressos, abalados, tristes, vivendo com visão das coisas mundanas, aquela guerra interna, briga, contenda, que a carne tende a essa maldade.
o homem caído para nada presta. Então a palavra foi pregada em Isaías 10, 27, que é a unção que quebra o jugo. A unção despedaça o jugo do pescoço. A unção do Espírito de Deus é que tem que dominar. Mas como que mantém-se na unção? Então foi lido várias passagens como que tem que ser feito para manter na unção. Será que é só orando, jejuando? Ou vivendo alguma doutrina, algum legalismo? Não. Então veja bem que foi lido lá em Efésios 5, 18, que diz o seguinte: enchei-vos, ou mantenha-se cheio do Espírito Santo. Como? Então foi pregado que temos que falar em salmos, veja, Efésios 5, 18 e 19. A conversa nossa tem que ser em salmos, cânticos espiritual, salmodiando a Deus no vosso coração, em tudo dando graças a Deus em nome de Jesus, e humilhando um ao outro, ou sujeitando um ao outro no temor de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo dá esta declaração: para manter na unção, a conversa diária tem que ser em salmos. Todo o assunto que for falado tem que ser levado a Deus ser louvado. No vosso coração, no assunto, seja onde tiver a pessoa, ele tem que ser um assunto que levará a Deus ser louvado. Cânticos espirituais que louvam a Deus ao longo do dia. Mesmo que a pessoa tenha trabalho secular, repartição pública, quando ele tiver, ele tem que ser uma pessoa que Deus seja louvado. E em tudo agradecer a Deus, e em tudo humilhar, sujeitar ou colocar as pessoas superior a si mesmo. Então Paulo escreve isso que vai mantendo a raça adâmica mortificada e a unção aumentando. Porque se não fizer isso, aí a pessoa vem na igreja, ora, passa um tempo, ele não vem, a raça adâmica tende a ressurgir de novo. Aí volta o caráter adâmico, briga, contenda, pessoa fleumático, sanguíneo, melancólico, a pessoa vai agir com o homem caído, e fica um cristão que, se a raça adâmica dominar, ele não vai ter a mente de Cristo. E quando a pessoa não tem a mente de Cristo, ele vai entrar em medo, pavor, depressão, negatividade, desânimo. Mas se ele mantém-se na unção, vai ter a mente de Cristo, que está em Coríntios. O cristão que é espiritual, ele torna segundo Cristo, a mente de Cristo. Então tem que ser, todo dia, manter na unção. Então esses são princípios que foi pregado, e temos que agir assim todo dia, porque senão fica um alto e baixo, e o alto e baixo leva a pessoa a desanimar, se abater, e se abaixar demais a unção, acaba que a pessoa desanima, e a raça adâmica dominando é porta para o inimigo entrar. Mas se a pessoa manter na unção, ele vai prevalecer, porque Jesus vem buscar a igreja ungida, gloriosa, cheia do Espírito de Deus, no caráter de Cristo. Se Jesus voltar e pegar muitos cristãos na raça adâmica, vão ser condenados, porque em Romanos 8:1 declara que quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, que não há mais condenação. Então, para Jesus voltar, ele tem que pegar a igreja andando no Espírito, senão não vai ser alcançado, vai ficar decepcionado. Então todo dia tem que se manter na unção. Então a palavra foi pregada. Depois falamos outro princípio que leva também a aumentar a unção. Foi lido também uma parte em Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, que Paulo ora 3 vezes para afastar os espinhos na carne, perseguição contra ele. Aí Jesus responde, 1 Coríntios 12, 9: a minha graça, o meu favor te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo declara: então vou agora rir dos problemas, ou gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim mais o poder de Cristo. Então eu vou sentir agora prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque então, quando eu vou ficando fraco, aí o poder de Deus aumenta. Quando estou fraco, aí sou forte. Então é outra situação. O ministério do apóstolo Paulo cresceu, mas
começou a vir muita perseguição, espinacar pessoa para esbofetear. Então ele ora: ó Deus, afasta de mim. E Jesus não atende ele. Aí na terceira vez que ele ora, Jesus fala: Paulo, meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Meu poder aperfeiçoa é quando você está fraco. Quanto mais você reage ao eu, aí o poder não aumenta. Então ele começou a rir do problema, gloriar. Então ele começou a rir das injúrias, da necessidade, das perseguição, das opressão que veio. Quando estamos fracos, aí o poder aumenta. Então quando vem problema, nós não temos que ficar triste, revoltado, desesperado. Quando vier problema, nós temos que cada vez mais gloriar, rir e falar: meu Deus, eu dependo de ti, ocorra o que ocorrer, eu estou na tua mão. Então o poder aumenta. Precisou orar ou clamar? Não, só demonstrar fraqueza e o poder aumenta. Então assim a unção aumenta. Deus fará tudo segundo o poder que tem em nós. Mas se ainda tiver alguma resistência do eu, o poder não aumenta. E dependendo do problema, não resolve, porque terá que ter mais unção. Então essa prática de sermos fracos, é poucos que praticam, por isso que a unção não aumenta e muitas questões não resolve. Aí o problema aumenta, a pessoa fica triste, abalada, fala: mas eu orei e Deus não atendeu, e está piorando, e chora. Aí a raça adâmica volta de novo, e a unção diminui, e o problema derrota a pessoa. Isso ocorreu com o apóstolo Paulo, mas em Jesus ainda fala com ele: Paulo, meu favor te basta. Para o meu poder aumentar, você tem que estar fraco agora. E aí ele agiu dessa maneira, ele começou a rir dos problemas. Dificilmente você vê o cristão rir dos problemas, ou gloriar das questões, ou gloriar das dificuldades, como aqui diz a palavra de Deus. Então vou gloriar nas fraquezas, para que em mim habite mais o poder de Cristo. Então isso foi pregado também como deve ser feito. Então o poder vai aumentando, segundo o poder em nós, que Deus fará mais coisas ainda. Então essas mensagens foi tudo ministrada pausadamente ao longo da semana, para completar agora, nesse dia de hoje à noite. Então nós lemos agora em Atos Apóstolos, como que o poder de Deus aumenta. Então veja bem que lemos aqui em Atos capítulo 13, sobre como que a igreja agia, a igreja dos apóstolos, primitiva. Então diz aqui que estava lá em Antioquia, que era uma cidade onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, quer dizer, semelhantes de Cristo, e foi o mundo que chamou eles de cristão. Então veja bem o que eles faziam. Eles oravam, servindo a Jesus, consagravam, jejuavam, buscavam a Deus, e eles não tinham um líder que dava a palavra final, homens, mas eles começavam a falar com o Espírito Santo, falavam: Espírito Santo, estamos aqui. E então o Espírito Santo que falava e dava a palavra final. Então o Espírito Santo falava: separa Saulo, Barnabé para a obra que eu chamo. O Espírito Santo que dava a ordem final na igreja, o líder. E por isso que a igreja alcançava grande avivamento. Então o Espírito Santo era majoritário, ele dava a palavra final, ele era o líder, como tem que ser até hoje. E por isso que a unção aumenta. Então isso tem que ser individual e na igreja. Hoje em dia não há a unção majoritária do Espírito Santo. Por quê? Porque a tendência é cada um querer tomar a posição final. Os líderes, os missionários, os bispos, os apóstolos, eles querem decidir o que acha melhor. Aonde vai abrir igreja, onde vai ter mais dizimista, onde vai ter mais gente, o que vai investir, o que faz dos investimentos, quem que coloca na igreja. Então geralmente é um corpo pastoral ou um líder que vai decidir, mas lá na igreja dos apóstolos não. Os líderes existiam, mas ninguém falava: eu que tenho a razão, eu que falo, eu que aponto, mas o Espírito de Deus que dava a palavra final, majoritário. Então aí o poder aumenta mais ainda. Então se queremos viver na unção, individualmente, nós temos que todo dia falar: Espírito Santo, Tu é que manda em mim,
Tu é que dá a palavra final na minha vida. Tu é que me guia, me dirige. Então todo dia nós temos que falar: Espírito de Deus, Tu me dá a palavra final, Tu me guia. Tu é que decide o que tem que ser feito na minha vida. Tu é que declara o que devo fazer. Tu é que manda no meu sentimento, nos meus pensamentos. Tu é que declara o que devo andar, fazer, até vestir, onde ir, como fazer. Então nós temos que ter essa disposição. Mas como que vai ouvir Ele? Como que Ele fala? Porque Ele falava lá na Igreja dos Apóstolos. E separou Paulo e Barnabé e deu a ordem. Então veja bem, o Espírito Santo diz aqui. Então, e assim esses enviados pelo Espírito Santo. E impondo todos a mão sobre eles, os despediram. Mas é o Espírito de Deus que deu a palavra final. E aí havia avivamento, porque o Espírito Santo é o que foi enviado para ser o líder na igreja e de cada um dos cristãos. Se ele não for o majoritário, o principal, que é o que dá a ordem final, a unção não aumenta, ou tende até a diminuir ou nem ter. Então, somando tudo isso, salmodiar, conversar o que engrandece a Deus, em tudo agradecer a Deus, sujeitar um a outro o temor de Deus, rir dos problemas, quando estamos fracos e somos fortes, e o Espírito de Deus ser o majoritário na nossa vida, o principal, aí a unção sempre vai aumentar, aí que Deus fará tudo, muito mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então nós temos que rever tudo que está na nossa vida, se realmente o Espírito de Deus está nos dominando. Se a unção está aumentando, que é a unção que quebra o jugo. Se a unção não aumentar, a tendência é a raça adâmica voltar, o homem caído, que tende a puxar a pessoa para o mal, porque da carne nada presta, mas sim o andar no Espírito que aproveita. E a unção não aumenta de outra maneira, é o que está nas Escrituras. Veja bem, a unção aumenta vivendo legalismo? Não. A unção aumenta só porque a pessoa batizou, ele tornou tempo para Deus. Mas a unção é princípios que têm que ser praticados. Salmodiar, adorar no coração, conversar coisas que exaltam a Deus, só agradecer tudo que ocorre, sujeitar um ao outro, humilhar um ao outro no temor de Deus e em tudo agradecer a Deus, quando estamos fracos e somos fortes, e nessa passagem colocar Ele majoritário na nossa vida, aquele que dá a palavra final, senão não há como a unção aumentar. Então nós vamos terminar de noite a mensagem, que é a outra parte, que é o seguinte, que o Espírito Santo dominava o apóstolo Paulo. Então, ele ia onde o Espírito de Deus mandava. Mas veja bem que o Espírito Santo é o majoritário. Mas o apóstolo Paulo, em certo momento, ele queria pregar na Ásia. Muita gente. Mas aí que ocorre, o Espírito Santo proibiu. Aí ele fala, então eu vou para Betina, que é o Oriente mais próximo, e também o Espírito Santo o proibiu. Aí o que ele vai fazer? Ele é pregador, apóstolo, e o próprio Espírito Santo proibindo, mas o Espírito de Deus é majoritário. Então ele já sabia adorar a Deus, salmodiar, sujeitar, ser fraco. Então como que ele descobriu para onde deveria ir? Para o Espírito Santo operar. Que na realidade depois o Espírito Santo fala com ele, para ele ir para Macedônia, que hoje é a Turquia, e lá ele encontraria 6 pessoas, que seria algumas mulheres, e Timóteo, que era um jovem, que tornaria cooperador dele. Então o Espírito de Deus não quis ir para milhões de pessoas, mas o Espírito Santo queria que ele fosse para meia dúzia de pessoas, e é onde começou um grande avivamento. Então muitas vezes as igrejas oram, não, vamos lá que tem milhões de pessoas, muitos dizimistas, muitas pessoas para ser salvo, mas nem sempre é o que o Espírito Santo quer. Por isso que Deus operou na Igreja dos Apóstolos, que o Espírito Santo era o majoritário. Mas como que Paulo descobriu que deveria ir para Macedônia? E aí
o Espírito Santo tornou majoritário mesmo. Então é a revelação da ministração à noite, que leva todos nós a andar no Espírito. Senão, a pessoa vai sempre pensar no que é certo, no que é errado, ou no que é o melhor. E nem sempre o que pensamos que é o melhor é o que é de Deus. Nem sempre o que achamos que é o adequado, ou que vai ser melhor para a igreja, é o que está no coração de Deus. Porque no caso, era melhor ir para a Ásia, milhões de pessoas, ou para Betínia, que é o Oriente Médio. Não, ele mandou ele ir para a Turquia, local de pedra, Turquia hoje, que é antes a Macedônia, meia dúzia de pessoas. É onde o Espírito Santo queria. Então, é necessário entender que nem sempre o melhor, ou o que acha certo, é o que Deus quer, mas andar no vento e no mover do Espírito Santo, isso que vai produzir avivamento. E Deus fará tudo, mas segundo o poder que tem em nós. Então, o grande perigo hoje das igrejas é este: as pessoas acharem que Deus é obrigado a abençoar tudo. Então os pastores vão entrando na política, vão entrando no governo, vão entrando em todo tipo de empreendimento que vai investir na igreja em empreendimentos humanos e acha que Deus é obrigado a abençoar. Ou a pessoa fala, não, eu quero isso e Deus tem que me abençoar. Só vem com a coisa pronta e quer que Deus opere. Então isso não é colocar o Espírito Santo majoritário, é querer que ele seja obrigado a abençoar. E aí a unção não aumenta. Aí o que está mandando é a raça adâmica, é o desejo humano. E a raça adâmica, ela só pensa nas coisas da terra. Mas se a pessoa tiver a mente Cristo, ele não vai agir como uma raça adâmica caída. Quando a pessoa vai tendo a mente Cristo, ele torna espiritual, vai agir como Cristo agiria. Essa é a igreja que Jesus vem buscar, uma igreja que tem a mente Cristo. Então nós temos que também ter esse princípio, que vamos orar agora de manhã para completar a noite. Colocar o Espírito de Deus majoritário na nossa vida. Majoritário quer dizer que dá a palavra final, o maior, o que tem que ser respeitado, o que tem que ser ouvido, o que tem que ser declarado. Senhor, mais um dia estou na terra. Mas tu é que dá a palavra final, em qualquer área, casamento, noivado, emprego, estudo, todas as áreas ele tem que ser o majoritário, para a unção aumentar. Se ele não for tratado desta maneira, a unção não aumenta, porque ele veio para ser o líder da igreja, o líder individual de cada um e o líder da igreja. Se não fosse assim, em Atos Apóstolos, não consagrariam ao Senhor Jesus e serviriam a Ele e não conversariam com o Espírito de Deus para Ele dar a palavra final. Bastaria perguntar para Paulo, para Pedro, o que ia fazer, mas no entanto eles servem e ouvem ao Espírito de Deus, que dá a palavra final. E se seguimos essa linha de salmodiar, de adorar, de sujeitar, de tornarmos fraco e em tudo agradecer a Deus, a tendência é o Espírito de Deus mandar e Ele começar a falar no nosso espírito. Aí entenderemos que Ele é o líder. Mas se isso não for praticado, a tendência é o líder ser o eu, a raça adâmica, ou na igreja ser um grupo de pessoas, ou um líder que torna autoritário, e aí não é o Espírito de Deus mais a liderança. Por isso que os avivamentos vão acabando, porque vai tirando a primazia do Espírito de Deus. Mas na volta de Jesus, isso será recomposto, ou seja, na volta do Senhor, a igreja tornará cheia do Espírito de Deus, gloriosa, preparada pelo Espírito de Deus. Então nós temos que voltar para a palavra. Então é o que está sendo pregado nessa semana, como manter-se na unção todo dia. E à noite completaremos por que o apóstolo Paulo não foi para a Ásia, e ele queria ir, e para Betínia ele queria ir e foi proibido. Mas o que levou ele para a região da Turquia hoje, onde encontrou 6 pessoas, e foi ordem do Espírito de Deus. Como essas decisões são tomadas? Como que o Espírito de Deus domina alguém? Como que manter-se na unção? Então aí completaremos à noite essa ministração. Então essa é a etapa dessa manhã, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus.
Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, nesta manhã profética, e profetizamos, ó Pai, que este ministério é guiado e dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Então, ó Senhor, não vive mais eu, Cristo vive em mim. Abomino a raça adâmica caída, que a carne para nada presta, só tem tendência para o pecado, para o mal. O Espírito de Deus nos ajude a em tudo salmodiar, adorar, bendizer a Deus. Espírito Santo nos ajude a estar em tudo agradecer a Deus, sujeitar a um a outro o temor de Deus. Ó Senhor, nos lava com Teu sangue, nos perdoa de todo pecado, de todo mal, nos ajuda a ir adiante e a andar no Espírito. Senhor, muitas vezes vem as adversidades e muitas vezes queremos que saia da frente, mas como o Senhor Jesus mesmo falou ao apóstolo Paulo, minha graça te basta, meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, nos ajuda, quando estamos fracos, estamos fortes, nos ajuda a gloriar em tudo, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a gloriar em tudo. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a Tua obra, Pai, aviva ao Teu povo, aviva, Pai, a este santo e maravilhoso ministério. Confirma tão grande vitória para todos os presentes, ó Pai. Espírito Santo é majoritário na minha vida, nesse ministério, que todos nós tenhamos a Ti como majoritário. Não deixe a carne interferir, o homem caído, o homem adâmico. Espírito de Deus, não retire de nós a Tua unção jamais. Nos ajuda a ser guiados, dominados pelo Teu Espírito. Nos livra da mente degenerada, da mente caída, dos sentidos do homem caído. Nos ajuda a andar e viver no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma, ó Deus, tão grande avivamento. Confirma, ó Deus, tão grandes maravilhas. Confirma, ó Deus, tão grandes prodígios, ó Pai. Nos ajuda a andar e viver no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma, ó Deus, tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande graça sobre a igreja, sobre o Teu povo. Confirma, ó Deus, tão grande vitória sobre este santo e maravilhoso ministério. Não permita que ninguém desista da Tua palavra. Espírito de Deus, nos ajude, que ninguém entristeça a Ti de maneira alguma. Nos ajuda a andar na unção, a viver na unção. Renova a Tua unção em todos nós, Espírito Santo querido. Não deixe o homem adâmico prevalecer. Nos livra do homem degenerado, do homem caído. Nos ajuda a andar no Espírito, a gloriar no Senhor, em tudo agradecer a Deus. Senhor, abominamos o homem degenerado, o homem caído. Quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, não há mais condenação. Nos ajuda, Senhor, a andar na unção todo dia. Abençoa hoje esta campanha que está completando, de andar no Espírito, de andar na unção, de manter-se na unção, porque Deus fará tudo, mas segundo o poder que está em nós. Senhor, não deixe a unção diminuir, não deixe que venhamos agir em pecado, em carnalidade, em engano, de maneira alguma. Nos ajuda a nos manter na unção todo dia do Teu Espírito. Ó Senhor, nos ajuda a orar sem cessar. Abençoa nesta manhã profética e à noite, onde completaremos, ó Pai, os princípios que deve ter cada um para manter na unção de Deus. A unção que quebra o jugo, a unção do Espírito Santo que faz a diferença em nós, Senhor. Tenha misericórdia, como Davi escreveu: não retire de mim o Teu Espírito, mas sempre, Senhor, venha dar a alegria da Tua salvação. Ó Deus amado, Tu se compadece de nós, nos ajuda, Pai. Li clantem sublage gloria lablas, clanteri ori clanteri sutari clarios, riala satari alablajo te clantele sitiar. Nos perdoa, Pai, de todo mal, de todo mal. Nos ajuda a andar na unção, a Te servir com amor e alegria, a Te servir dedicados, fervorosos, a viver, ó Pai, segundo o Teu Espírito, a renunciar tudo que é do homem caído e andar no Espírito.
Tenha misericórdia, Senhor, esta obra tua, nada pode detê-la. Tanda soria clario, riande clando soplar, clanteriori alacide, clandere clotoriar, clanteri solteriande leblarios. Louvado, louvado, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma, confirma. Tão grande avivamento, Pai, tão grande crescimento, opere nesta manhã profética e à noite também, como manter-se na unção do Espírito de Deus, como manter fervoroso, dedicado, como manter cheio da luz e da graça e do poder celestial, como manter cheio da graça do Espírito de Deus. Nos ajuda, Pai, nos livra de todo mal, tudo que é negativo, profano, pecaminoso, enganoso, nos livra de tudo que é maléfico, de tudo que é consequência de pecado. Passa o teu sangue, Pai, e dê livramento, dê vitória, dê graça, dê entendimento a todos nós. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua obra, a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a cumprir os teus propósitos. Abençoa este ministério como igreja santa e gloriosa. De Lorde se flage clanteri soriar, li clanteri soria la cita lablar, clanteri corio li cita la clanteri soteriar. Pai, nos livra de todo mal, ó Pai. Não permita jamais andar na carne, porque a carne condena, mas andar no Espírito, ó Pai. Nos livra de todo mal, toda cilada, todo engano, de toda a opressão maléfica, de toda a cilada satânica, de toda a opressão pecaminosa. Nos livra de tudo que é do inimigo e nos ajuda a andar na unção todo dia, Pai. Glória a Deus, aleluia. A unção que abre o jugo, ó Pai, a unção que faz a diferença. Deus fará tudo segundo o poder que tem em nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda a manter na unção do teu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Confirmai tão grande avivamento no dia de hoje, Pai, onde completamos essa etapa. Manter-se na unção, manter-se no poder, manter-se na graça de Deus, manter-se no mover do Espírito Santo. Confirmai tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Confirma abundante vitória sobre este santo ministério, sobre esta amada e eleita igreja, sobre esse teu povo eleito, Pai. Abundante vitória para todos os presentes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos atende, Senhor, nos livra do mal, renova porções dobradas do teu Espírito em nós, ó Pai. Nos ajuda a te servir com amor e alegria. Nos livra, Pai, de tudo que é maléfico, negativo. Nos livra de tudo que é do engano. Nos livra do mal, ó Pai, e apaga todo o pecado, todo o mal, ou da obra maléfica, ou da obra do homem caído. Nos ajuda a andar no Espírito dia após dia, cheio da unção. Bendito, bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.